Bom dia, gente. Estamos entrando para bater um papo hoje, começar a semana bem, semana legal. Como é que vocês estão? Como foi a semana do Dia das Mães? O domingo, foram ver as mamães. Eu fui ver meus filhos, eles fizeram um churrasquinho para mim no sábado e no domingo eu fui para Maria a todos. Bom dia. Então, hoje, eu estava pensando assim, o que que nós vamos querer, bom dia, o que que nós vamos conversar sobre tão vastos assuntos que tem o nosso o esoterismo, o ocultismo, os mistérios. Tem temas que não acabam mais. Um dos temas importantes é a radiestesia, o pêndulo, a radiônica. Então, esse aqui, eu gastei uma boa parte da minha vida fazendo estudos e grupos sobre a radiônica. E usei isso, a radiônica, para aprender a fazer domínio mental, para ter controle na mente. E é por essa razão que eu vou comentar com vocês a radiônica, sobre uma forma, um exercício de controlar os pensamentos, para dar firmeza à mente. Então, eu trouxe aqui para vocês uns instrumentos aqui. Eu sempre tenho ao alcance da minha mão. Eu tenho uma coleção, na verdade. Agora, rapidamente, de manhã eu achei três que estão na mesa da minha sala. Então, estão lá embrulhadinhos na mesa da minha sala. Então, aqui tem dois. A radiônica o pêndulo. Então, eu conservo assim dentro de um. Tá vendo? Dentro de uma saquinho, para não errar. Antigamente eu consultava muito, ultimamente eu ando meio preguiçosa de fazer isso, então eu já não faço tanto. Então, com a mente muito instável, e eu preciso aprender. Claro que quem parece que aquela doença que você mexe assim, daí não pode fazer isso, né? Quem tem tremedeira na mão não dá, não pode mexer a mão. Entendeu? Em geral, você apoia o cotovelo assim num lugar, apoia, espera ele ficar quietinho. Quando ele fica quietinho, você faz a pergunta, tá certo? Então, é isso. E ao lado disso existem outros aparelhos que eu não achei agora de repente, mas ao longo da história eu vou achando para vocês, para ir mostrando nas outras vezes que eu falar sobre isso. Além desse radiônico, existe esse aparelho aqui, ó, tá vendo? Para medir a hora. Ó. Como é que a gente faz? Você limpa num paninho e depois encosta na cabeça do cabelo da pessoa, e daí você vai medir a hora para ver como é que ela está, começando de baixo para cima. Aqui como não dá para mostrar, ó, não importa de onde você está, aí você vai afastando até ele ficar, ele parar. Ou você vai fazendo assim, ó, ele vai afastando, tá vendo? É aqui, ao contrário. Fazer demonstrando a si próprio é meio difícil. Ele vai afastando, onde ele parar é onde. Ó, essa hora tá, minha hora tá boa aqui. Tá ligado? Vai parar aqui, ó, lá longe, ó. Ixi, não dá nem mostrar. Nossa, foi longe, tá longe. Que bom, graças a Deus. Então, assim, ok. Então, esses são. Eu aprendi esse aqui. Para esses cursos que a gente faz durante a vida, eu guardo assim, ó, num saquinho, bem direitinho, esse saquinho aqui. Tem 300 mil anos aqui dentro, guardadinho, e eu uso essa água quando preciso. Então, hoje, pensando sobre o tema que eu ia dizer, falar com vocês, eu pensei na radiônica. Até porque ela é muito interessante e muito útil. Tinha época que eu sempre me perdia muito no trânsito que eu dirigia, então eu andava com pêndulo para saber para que lado eu ia, para a esquerda ou para a direita. O pêndulo fora do carro, para a esquerda ou para a direita, para onde ele indicasse eu ia. E dava certo, costumava dar certo. Eu usava para isso também. Né? Então, ele vai usar para tudo, o pêndulo usa-se para tudo. Ele é muito interessante. Então, eu tenho aqui, eu comprei muitos livros sobre pêndulo, muitos livros. Mas sobraram três importantes que eu vou indicar para vocês. O primeiro que eu comprei, muitos anos, mas já foi da quarta edição, olha só.
Mas é da época assim do dinossauro, entendeu? Quarta edição de Jorge. Que ano foi isso aqui, meu Deus do céu? Pá, pá, pá. Nem sei aqui onde que está isso aqui. Mas é antigo pra caramba. Esse Poder do Pêndulo. Acho que não tem, não sei se está sendo editado novamente. É o mais fácil de ler, é simples de falar, ele não mistifica, não fica dando muitas voltas, nem nada. Ele aqui que chegou aquela frase, se tudo falhar, siga as instruções. Isso é uma coisa de radiestesia que eles falam. Se tudo errar, siga as instruções. Então é muito interessante esse livro. Então ele dá assim, todos os passos aqui de como deve ser usado o pêndulo. Mas daí vamos ver a importância disso no mundo. Então nós temos esse livro e temos o outro chamado Dimensões da Radiônica também. Olha, sobre cura através do pêndulo. Esse ainda deve ser editado. E tem um outro que conta a história de um cara muito importante que dedicou a vida ao pêndulo, Foucault. Quando eu li esse livro, O Pêndulo, e tem um romance, Pêndulo de Foucault, que é um livro assim, que eu achei o livro mais chato que eu li na minha vida. Mas é um livro que traz muita informação. Mas o autor é muito chato, mas para pesquisador, é ótimo nesse livro, Pêndulo de Foucault. Aqui é mais só falando sobre o Foucault e sobre a sua obra que ele fez. Então, aqui ele fala, tem a casa do Foucault onde ele morava, que foi feita assim, toda a casa de cientista maluco, importante em Hollywood, porque faziam esse cenário, olha a casa dele aqui. Ó. Quem já não viu esse cenário em Hollywood? Dos filmes. Um homem sentado olhando para a janela, que era o que ele fazia. Ficar sentado olhando para a janela, estudando sobre o pêndulo. A casa dele aqui. Aí, então, essa casa que eles fazem, essa aqui, né? Da casa lá do Foucault. Então, ele se tornou quase símbolo assim, de um sábio, de um cara misterioso, de um velhinho que sabe tudo. E tem até um filme que o cara ele fica observando assim, um portal ali, quando ele morre, o outro senta, fica no lugar dele. Mas, na realidade, ele nunca foi velhinho, porque ele morreu com 49 anos. Porque ele fez muito trabalho com química, com substâncias corrosivas, então ele se envenenou praticamente, né? Sem querer, claro. Né? Mas ele morreu muito cedo, então ele nunca foi velhinho, mas pelo seu conhecimento, tinham ele como velhinho, por ele saber que ele era sábio. Então ele conta aqui também que o Galileu foi um dos que estudaram sobre o pêndulo. Ele também estudou sobre o pêndulo. E você fala assim, o Galileu, mas foi na Idade Média, foi na Europa que saiu o pêndulo, foi lá que ficou famoso, ficou conhecido. Mas não foi lá que começou. Não foi lá que começou. Então, aqui. Então esses 3 livros, aqui, ó. Foucault, eu acho assim que já satisfaz quem quer saber como é que é, e depois tem mais livros sobre a história e a cultura sobre o pêndulo. Mas o pêndulo é uma coisa que você tem que praticar. Não tem jeito, você tem que praticar. Então você vai pegar um fio, amarrar também, talvez uma agulha, fazer um ponto num papel branco, e ficar segurando até ele ficar parado. Parou, daí você emite uma pergunta. Você manda, primeiro você tem que se dominar seu pensamento através disso. Para a esquerda, ele tem que girar para a esquerda. Para a direita, ele gira para a direita. Então, você para o centro, ele gira para o centro. Então, aí você começa a pôr um grão de arroz na direita, um grão de feijão à esquerda. Gira, você primeiro fala sem olhar para ele, para o lado que está o arroz. Tá? Se ele girar certo, pronto. O lado está o feijão.
Aí você vai fazendo esses treinos, até que ele obedeça uma pergunta mental, que não é nem dita, só pensada, né? Você vai aprofundando esse conhecimento. Então, você tem que fazer assim todos os dias, tem que pensar no pêndulo todos os dias, tem que treinar todos os dias. Então, aqui, vamos contar um pouquinho da história do uso do pêndulo. Vamos relembrar, porque eu tenho certeza que todos vocês sabem qual é a história do pêndulo. Aqui é o pêndulo. Então, aqui diz que a palavra pêndulo foi um abade, Bourly, da França, que falou essa palavra radiestesia para o uso do pêndulo. Radiestesia, rádio significa radiação, a estesia significa sensibilidade, sensibilidade da radiação, da radiação. Então, ele que cunhou essa palavra e ficou aí essa palavra. Então, entende-se por radiestesia, vamos pensar. Sabe aquele caboclo que anda lá no meio do mato, ou no cerrado, ou no sertão, com uma varinha bifurcada procurando água? Onde tem água, a varinha balança? Isso. É pêndulo isso aí, tá? Entendeu? Hoje no sertão instintivo do ser humano, já faz isso há milhares e milhares de anos. Aqui. Aqui tem um desenho do século XVI na Europa. Aqui. Esse aqui, os caras lá no sertão, para procurar não só água, mas como para procurar metais preciosos. Conta que no Egito eles andavam assim com os caras andando com a radiestesia, com esses varinhas mágicas, chamadas varinhas mágicas, por tudo quanto era lado. Então, lembrando, Egito, inevitável lembrar de Moisés, ele tinha uma varinha. Ele tinha uma varinha. Então, aqui esse livro conta da história da varinha do Moisés também. Ele fala sobre que ele aprendeu a mexer com radiestesia e conseguiu fazer com a sua vara vários milagres, inclusive vários das pragas do Egito. Ele foi longe, ele é um mago, um hábil mago. Mas, na Idade Média, o mago, ele foi tido como demoníaco. Então, teve livros em 1700, pondo o cara que está com a varinha na mão procurando água. E o padre pondo ele como um demônio, de rabo, chifre e pés de cabra. Então, satanizou esse conhecimento. Tá aqui o Luciano está dizendo que o avô dele e o pai dele fazem isso. O avô era certeiro, lá no sertão do Ceará. Sim, todos eles. Esse está na memória da humanidade. Está na memória da humanidade esse conhecimento da radiestesia. Moisés era muito bom. Teve também outros, quer ver? Estava aqui agora, pouco. Teve a escada de Jacó, é uma espécie de radiestesia também. Tá na Bíblia, tem várias menções sobre isso. Onde está aqui? Eu estava aqui fazendo isso aqui, geralmente eu começo a me distrair, daí eu perco o negócio aqui, para ler para vocês. Então, vamos lá. Vamos devagar que nós temos tempo. É um instrumento de... Aqui ele fala que o pêndulo é um instrumento de comunicação com os mais profundos secretos níveis do nosso ser. E com essa parte do nosso ser que acha infelizmente obscurecida pelo medo, pela ignorância e pelo preconceito acerca da natureza e do universo em que vivemos. Justamente essa parte do nosso ser que conhece a verdade, pois ela é verdade. Tais níveis de existir não são condicionados pelo espaço nem pelo tempo, são dotados de poderes que nós humanos nem sequer começamos a compreender ainda. Mas a existência desses níveis é bem conhecida. Quando nos ligamos a ele, quanto mais profundamente nos identificamos com eles, mais energia para eles promana e fluirá através de nós e encherá de luz as nossas mentes, de amor no nosso coração, de poder e sabedoria com as nossas mãos. Mais ricos e melhores da nossa vida se tornarão. O pêndulo não é senão um método como auxílio qual muitos comungam conscientemente com o nosso ser mais profundo. Então, ele fala que
Isso existe desde a pré-história. E o conhecimento do pêndulo não é religião, ele não vem de uma religião. Ele vem do mundo, ele vem do mundo. Não tem assim como você fala assim, ah, é de tal religião, tal. Não, não tem religião nenhuma. O pêndulo, todo mundo, de todo lado, usou a força do pêndulo para descobrir coisas, para achar coisas. A vara de Jacó e origem misteriosa. Ele fala aqui, achei. Então, ele fala sobre que todos os, tantos orientais, ocidentais, indígena, caboclo, africano, todo mundo usa o pêndulo, de alguma forma usa. E a gente pode usar o pêndulo, não precisa você usar um objeto, você pode usar com a sua mão, que na realidade é a sua mente que faz, ó, aqui, a mão. Aí você quer ver se a aura, né? Lembra que eu mostrei a aura aqui? Aqui, ó. Então você põe a mão aqui, você vai sentir ela vibrar, fazer um comichão na onda, aí você vai indo assim. Aonde ela parar de vibrar é o limite da sua hora. Tá aí. Você pode fazer o pêndulo com o seu próprio corpo, nem precisa de objeto nenhum. Fica parado e vê, para que, como que vai balançar. Para você ficar imóvel e não induzir a tua mente a nada. Então, aí que entra o exercício que eu falei agora há pouco para vocês. Esse exercício é você pegar o pêndulo e não pensar nem para a esquerda nem para a direita, ficar neutro, neutro. Agora, não vale você pegar o pêndulo e amarrar numa coisa. Não vale. Você tem que ter a condução humana, entendeu? Então, nem quem consulta pode pensar e nem quem faz, segura o pêndulo pode pensar. Tem que ausência de pensamento. Então, você faz esse exercício todos os dias, pega o pêndulo e vai. Além de você aprender a usar o pêndulo, você vai começar a fazer o domínio mental. Usar o domínio mental. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, é esse domínio mental. Então, aqui, não, outro aqui. Esse. Tem uma descrição muito interessante sobre o pêndulo. Ele fala assim, você pode usar o pêndulo para a investigação de outras dimensões, de outras camadas do ser. Então, eles aqui fazem um desenho, aqui, que aí a pessoa vai fazendo perguntas e passando por essas camadas do inconsciente. E fala uma coisa que eu achei assim impressionante, que eu vou procurar para repetir exatamente para vocês. Então ele fala que as células, ele fala que o aspecto importante do Gardema é que as diferentes espécies de energia, estruturas fixas, emocionais e mentais, transindividuais, são partes funcionais de um corpo mental planetário. Assim como o planeta é envolvido em campos magnéticos, eletromagnéticos, gravitacionais, o mesmo se passa com o campo mental. Além disso, todos os campos, quanto diferenciados, são integrantes num campo mental básico. Isso significa que todas as gradações da substância física são gradações do campo mental. Então, tudo que tem na parte física tem na parte mental. Em outras palavras, de acordo com a teoria do cosmos inteiro, em cada um dos seus níveis, não possui consistência material, mas mental. Sendo que, de última forma, a evolução do organismo físico, a partir das substâncias minerais, que, segundo essa concepção, não são substâncias mortas, passando pelos vegetais e os animais até o homem, faz-se acompanhar de uma evolução e de uma expansão correspondentes da consciência. De interesse especial é a ação da forma do balão que denomina consciente, na parte inferior do diagrama. Então, aqui está falando do diagrama, aqui, está se referindo sobre o estudo desse diagrama. Vê-se que possui uma substância física vê-se que ela possui uma substância física, cérebro e corpo, uma substância emocional e uma substância mental, envolvendo o consciente, e acha-se na substância transindividual. Na realidade, de acordo com a teoria, todas essas substâncias interpenetram-se totalmente. Nenhuma está acima nem abaixo da outra. Trata-se de uma mera comodidade para fins de ilustração. Então, ele fala que essa coisa do consciente, do inconsciente, do corpo mental, do corpo superior, do corpo astral, do corpo
intuitivo, emocional, eletro e denso, tudo está junto. Se divide para cima para baixo só para ilustrar, mas na realidade está tudo junto. Agora, quando a gente destaca, a gente traz o que estava no inconsciente da célula para o consciente. Todas essas informações que nós vamos buscar através do movimento do pêndulo, elas fazem parte do nosso inconsciente que torna-se consciente naquele momento. Então, esse é o processo na realidade, da adivinhação, porque isso foi muito usado pelos magos, pelos astrólogos, pelos esotéricos, o nome que vocês querem dar, quando não havia medicina, quando era tudo junto, não tinha assim, doutor, não tinha da lei, o rei, era tudo igual, tudo misturado. Então, o xamã, o sacerdote, ele fazia essa função. Então, ele era o diagnóstico. Ele dava o diagnóstico. Então, era tido como adivinhação, porque não tinha outro meio de fazer. Até que a ciência, através deles mesmos, foram se desenvolvendo. Então, a princípio, o melhor, o mais palpável dos diagnósticos era o pêndulo. Então, o pêndulo era quase assim, aquela coisa assim, científica da época, entendeu? Então, aqui está dizendo que o cristianismo esotérico, o sufismo, o zoroatrismo, o judaísmo, as seitas ocultas, egípcias, gregas, teosofia, antroposofia, todas elas usaram o pêndulo. Todas. Então, aqui. Então, em outras palavras, aqui. O corpo está inteiro na mente, mas não a mente no corpo. Essa simples afirmação possui inúmeras implicações teóricas. O controle de todas as células do corpo é possível, segundo um guru indiano. Por que, cara? O nome dele é horrível, eu não consigo falar. O controle de todas porque cada uma delas possui uma representação do inconsciente. Repetindo, a simples avaliação possui inúmeras implicações. O controle de todas as células do corpo é possível, segundo esse guru, porque cada uma delas possui uma representação no inconsciente. E não apenas isso, toda célula faz parte do inconsciente. Então, se toda célula faz parte do inconsciente, está lá uma representação sua, então é possível você, ao mudar aquele registro que está no inconsciente, curar-se. Fácil falar, né? É difícil você chegar nisso aí. Então, inclusive, ele, no final desse livro, ele dá a forma da cura, que é pelo som. A nota certa daquela célula, mas até achar, se a gente conseguisse achar todas, né? Porque quem sabia morreu, desapareceu e não deixou discípulo. Entendeu? Então, aí pronto, não precisa de médico, podemos todos nós só aprender as escalas musicais e acabou. Parece simples, mas é assim que às vezes a pessoa cura sem saber, de repente um som novo surge e a pessoa se curou. Então tá. Em outras palavras, as células existem não só simbolicamente na mente, mas também como parte de um verdadeiro e complexo de energia denominado mente. Quando associamos a representação da célula do inconsciente, a célula no inconsciente, estamos acionando literalmente a própria célula, pois a célula é parte da mente. A segunda parte da afirmação, mas a mente não está no corpo, refere-se ao prolongamento da mente na natureza, em geral, alude aos casos dos parapsicólogos, a cura espiritual e de todos os fenômenos cientificamente impossíveis. Para a ciência, tudo isso é uma balela, não existe. Mas hoje em dia já não é mais assim, porque existiu um cara, um prêmio Nobel, eu vou ver aqui o nome dele, até separei aqui para vocês verem, acho que foi em 1950, sei lá o quê, onde está aqui o nome dele? Eu separei aqui para vocês verem, que falou que na medicina ele falou que nós devíamos prestar atenção, a humanidade devia prestar mais atenção
nos pêndulos, na radiestesia, no poder do movimento. Então, eu vou lembrar para vocês uma coisa importante, que é o... Sempre na hora que eu quero, eu não acho. É um absurdo isso, mas é assim mesmo. Né? Então, não achei, mas vou achar. Peraí. Então, quando ele falou isso, esse prêmio Nobel em medicina, falou que precisava prestar atenção na anestesia, na cura da energia, através da energia, que tinha poder da mente, tinha poder de curar. Ele falou isso, todo mundo prestou atenção, porque ele é um prêmio Nobel da medicina. Tá? Então, isso fez com que as pessoas começassem a não mais debochar da radiônica. Tirou aquela satanização que foi feita pela Igreja Católica para a radiestesia. Para todo mundo que adivinhava água, descobria água, minério. Então, eu lembro uma vez, acho que muita gente lembra do Juscelino Kubitschek, lembra? Vocês estão lembrados que foi a partir do governo dele que começou a se achar minas de urânio e outros metais importantes aqui no Brasil? Lembra? Então, se fizer uma pesquisa, vai saber que foi isso. Então, vamos ver o seguinte, que ele tinha uma adivinha, que eu acho que ela está viva ainda, ou até hoje, em Minas Gerais, que ela punha um pano do mapa do Brasil, pegava um pêndulo e ia. Aqui, presidente, tem. E ele ia, ele mandava cavar e tinha alguma coisa lá. Foi assim, eu lembro que ele disse, e lembro de uma entrevista dada, não sei por que emissora, que disse também, falou com ela sobre isso. E ela não dava consulta, ela não vivia disso, ela nem sei por que ela fez aquela entrevista lá, que ela revelou isso, na casa dela, na fazenda. E foi assim, que a maioria das minas do Brasil foram descobertas, tá? Então, para tomar ver que não é tão louco assim. Então, porque a pêndula pode ir assim, muito longe, pode ir muito longe. Pode aprender a fazer muita coisa, você pode descobrir muita coisa, mas o mais importante das coisas é o controle mental, tanto de quem faz como quem consulta, de não ficar pensando. Então, a pessoa que tem 10 mil pensamentos na cabeça não serve para isso. Tem que usar, começar a fazer para treinar, para começar a dominar a mente. É ótimo, eu comecei assim, para dominar minha própria mente e deu resultado. Hoje em dia eu consigo ficar sem pensar. Bem, então eu ia falar sobre a importância do pêndulo na vida das pessoas, né, no tempo inteiro. Então, até Paracelso também falou sobre isso. Então, nós estamos falando aqui sobre o inconsciente. Então, todas as coisas que nós temos, as células do nosso corpo, está também na nossa mente. Por isso que a mente consegue acionar e resolver as coisas. Então, como nós podemos saber tudo? Porque nós somos, aqui, fisicamente falando, é uma totalidade da unidade. Essa totalidade divide-se em muitas partes pelo organismo. Todas as múltiplas subdivisões operam de modo conjunto, sendo que o próprio corpo também tem sua totalidade correlata. Cada uma das partes se distingue com a forma da função, mas todas são independentes. Cada parte do organismo, por sua vez, é um composto de moléculas, células e átomos, os quais configuram o organismo por obra da vida e assim que anima a totalidade. Então, tudo tem correlação, tudo tem, tanto no plano físico, como no plano da alma, como no plano do espírito. Tudo tem correlação, então tudo é possível haver uma informação. O que é difícil a gente entender, às vezes aceitar, é nós aceitarmos que podemos fazer isso. Nós temos um baixo autoestima, muito baixo. Então, aqui eu estou procurando. Então, tem coisas aqui que a gente fica assim, impressionado. Então, até a homeopatia também, o Hahnemann usou a radiônica para poder testar seus inventos, Paracelso. O sol brilha através do vidro e o fogo irradia calor através das paredes de um forno.
Contudo, nem o sol passa pelo vidro e nem o fogo pelo forno. Assim também o corpo humano pode atingir a distância, sem sair do lugar em que se encontra. Então, nós podemos fazer um trabalho de radiônica. Então, aqui eles fizeram esses desenhos. Ó. Eles iam longe nos desenhos, nos diagramas, cada um mais complexo que o outro, né? Para estudar, tudo isso é para estudar. Para fazer descobertas sobre si mesmo, né? Então, onde está aqui? Então, esse pêndulo, vou pegar o pêndulo novamente, tá aqui. Se usar para descobrir venenos, comida, tem pessoas assim, qual comida você pode usar, qual o melhor alimento, você pode ver um monte de coisa, você não sabe ver, não pode mandar para o laboratório, se tem domínio mental, você usa o pêndulo aqui. Então, eu estou aqui, você pode fazer, eu estou vendo aqui, temos 12 pessoas na sala. Vou perguntar se realmente temos 12 pessoas na sala. Ele girar da minha esquerda para a direita 12 vezes. Vamos ver se dá certo, não sei. Balançou, vou dar um testemunho aqui. Quero saber se tem 12 pessoas na sala virtual do computador. Ele não está sabendo responder. Agora, 14. 14. Ele disse 14, eu estou vendo 12. Vamos ver. Quantas pessoas tem aqui? Vamos ver. Vamos contar? Vamos contar quantas são? Augusto, 2, Kelly, Alberto, Ricardo, Eliane, Cícero, Cândida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não, tem muito mais. Bom dia a todos, a Fátima entrando aqui também, a Vilma. Tem mais, está certo. Aqui agora apareceu 13, 14. Lindinho. Um beijinho. Então aqui estava marcando 12, então na mesma hora entrou mais duas e deu 14. 13, tem mais aqui. Alberto Brasil acabou de entrar. Então, estou falando sobre pêndulos e que ele funciona. Eu acho que é o melhor e mais fácil método de domínio mental para quem estuda, para quem pratica o pêndulo, e de adivinhação. Então, você pode saber das coisas através do pêndulo se você tiver controle mental e não manipular. E pode treinar todos os dias, tem que treinar todos os dias, né, Ana? Então, muito obrigado, pêndulo. Então, agora, o pêndulo é um objeto, tá? Não tem consciência. Ele é, você pode fazer um fio, aqui é uma correntinha de prata, mas você pode fazer um fio nele, aqui, tá? Esse aqui tem esse dessa cor, eu tenho um de vidro, eu tenho um que é oco, que você abre, você põe assim, por exemplo, eu quero saber sobre fulano, você quer põe um fiozinho de cabelo, põe uma unha dentro, e ele vai respondendo. Gente, isso aqui não tem fim, é um perigo na mão de uma pessoa ruim. Então, mas cada um vai descobrir o que é, o que vai fazer por si mesmo e vai pagar o preço dos seus erros, como todos os magos pagam também o preço dos seus erros e da sua falta de ética e falta de moral. Então, não tem como a gente não fazer, não vou ensinar porque as plantas se comunicam por um pêndulo. Tá vendo? Você saber se a planta está bem, se não está bem. Então, eu acho até bom na caminhada vocês levarem um pêndulo, caso se perca, caso queira saber se estão no caminho certo, usar na caminhada. Então, aqui, deixa eu ver se tem aqui outro desenho do pêndulo. É muito interessante isso aqui. Então, ele vai, quando você começa a praticar, o pêndulo é coisa assim, é de praticar. Não tem assim, você fala assim, não, eu vou ler a respeito. Você lê, você fica sabendo das coisas, mas o mais certo é praticar. Então, o Foucault apresentou um pêndulo, fez numa igreja maravilhosa, diz que ainda existe essa igreja, de Santo Inácio, em Roma, em 1850, aqui tem a foto, desenho, tá vendo? Pendurado lá que ele fica girando eternamente, para cá, para lá, em módulo perpétuo. No Panteão também, então, isso aqui, nossa, esse aqui é o pêndulo de Foucault original.
No Panteão tem um pêndulo de Foucault, está lá, diz que está lá. Eu não vi, eu preciso ir lá. Eu fui e não vi. Nossa, a gente não vê tanta coisa. Tem época da vida que a gente está com a cabeça no pé, viu? Não vê as coisas direito, passa pelos lugares, não vê, sabe? Vai nos museus e não enxerga a coisa certa, vai nos lugares e não vê a coisa certa, você tem que voltar para ver outra vez. É aquela coisa, é a vida. Então, a gente não tem tudo sabendo, né? Então, a coisa do pêndulo é realmente interessante. Você vê, o maestro tem uma varinha na mão, quase um pêndulo, como uma vara mágica, quase uma radiônica aquele troço que está na mão, né? Para ter uma ideia. Então, os maestros falam, pô, não, nem eu sabia sim, não vem não, nego. Então, professor, né? O professor tem oradores, tem muitos oradores que usam uma varinha também. Aí eu fui comprando também, eu vou buscar depois para vocês e mostrar numa outra conversa. Eu tenho esse aparelhinho aqui, ó. Ele multiplica. Então, quando você tem um remédio que vai acabar, você põe aqui, ele multiplica a energia dele aqui. Funciona. Não funciona? Funciona, gente. Funciona sim. Tá? Agora, claro que não funciona na mão de um ignorante, de um atrasado que não sabe nada. Aí não vai funcionar mesmo. Aliás, não funciona nem ele tendo o melhor pêndulo do mundo, com a melhor pedra do mundo, nem nada, não vai funcionar. Entendeu? Ó, aqui tem. O que é um instrumento radiônico? O que é um instrumento? É um dispositivo de medição destinado a determinar o valor presente em uma quantidade sob observação. Um instrumento radiônico é, por conseguinte, um instrumento destinado a medir qualquer unidade empregada na radiônica. Então, aqui vai. A medição de um pensamento, é a proporção ou complexo de proporções. Pensar é a atividade de manipular proporções e complexo de proporções. E um pensamento é um padrão cristalizado de proporções num dado momento desse processo. Eis uma ilustração da relação entre o pensamento e a proporção. Se o leitor é instado a pensar apenas na página sobre a qual vê impressa essas palavras, seu primeiro ato será diferenciar a página do que a rodeia. De fato, ele estabelece para si mesmo uma proporção primária entre a página e a não página. Da mesma forma, um instrumento radiônico é um dispositivo para medir o pensamento por intermédio de uma proporção equivalente e um meio de controlar, através da aplicação do pensamento expresso sob forma de proporções equivalentes, aquelas áreas suscetíveis a esse mesmo controle. Entendeu? Acho que não, né? Mas vai dar para entender. A gente vai conversando, vocês vão entendendo. Tal instrumento de medição pode funcionar sem a ajuda de um operador humano? Não. Lembra que eu disse? Não, não pode. Assim como um receptor de rádio também não pode transmitir informação na ausência de ouvidos para ouvi-la. Que sentido é usado para aprender a saída do instrumento radiônico de medição? Sentido anestésico da prospecção. Então, e aqui ele vai falando sobre o magnetismo, sobre a energia, e vamos lembrar que isso aqui foi feito numa época em que, gente, ninguém acreditava em nada ainda, né? Não tinha assim, não faz muito tempo que não se acreditava até na energia das coisas. Então, daí um cara descobriu uma máquina que media a energia das plantas. Qual é o nome? Não lembro o nome. Então, aqui o João Barreto, então, ele começou a medir a energia das plantas. Quando eles viram que podia medir a energia das plantas, pensaram assim, será que pode medir a energia do ser humano? Puseram o dedo. Aí pode ver a aura, a energia saindo do dedo. E é até possível de fazer diagnóstico com aquilo lá. Eu cheguei a fazer isso. Então, eu fiz isso. Daí, quando descobriu-se que era verdade, que existia energia, além do fato visível, da planta aqui, ó. Essa planta, ele não dá para ver. Ó. Aqui, ó. Ela tem uma energia, tá? Então, se a planta tem energia, o ser humano tem energia. Aí começou a aceitar
Que a acupuntura, isso porque aqueles pontos de acupuntura tinham energia, porque achavam que não tinha, que é maluquice do chinês, do japonês, do coreano. E aí começou, até a NASA se convenceu que isso era verdade. Inclusive tem um aparelho que eles põem, a pessoa lá embaixo do aparelho mostra todos os pontos dela, irradiando ou apagado. E aí começou a se falar de forma muito mais séria sobre a energia. Sobre a energia, esqueci o nome desse aparelho que usa, é um aparelho radiônica também, é um estudo de radiônica. Mas o cara que descobriu esse aparelho, que fez esse aparelho, é um russo. Como é que é o nome dele? Pô, não, agora apagou mesmo, né? Mas eu tenho aqui escrito, eu tenho o livro dele. Então eu vou mostrar também. Próximas vezes a gente vai começar a conversar sobre isso. Então, tem muita coisa que a gente não acha que não existe no mundo, mas existem. Então, aqui, ele fecha esse livro aqui com a seguinte frase: para curar o indivíduo é preciso descobrir a nota básica da sua vibração e soá-la com intensidade. Lembra, de modo a reforçar o próprio acorde e a canção vibratória a proporcionar a sua propriedade inalienável. Então nós podemos ir a outras dimensões. Hoje ninguém pode ocupar uma posição fixa ou estabelecer uma meta fixa, estacionada. A tecnologia elétrica exclui ambas as possibilidades. Muitos podem se lembrar ainda do tempo em que as posições estáveis e as metas pré-fixadas eram algo inteiramente natural. Então, teve uma época em que tinha que ser preto, preto, branco, branco, né? O sistema ainda é uma realidade do século XIX, totalmente dependente das suas suposições como essa. As nossas organizações sociais, políticas e educacionais ainda prevêem metas e objetivos como se tratassem de possibilidades e aspirações viáveis. Entretanto, na verdade, um jovem médico já não é tão obsoleto no dia em que se forma quanto qualquer engenheiro. Ambos passam anos adquirindo um volume de informações armazenadas ao longo da data, quando viviam num campo monástico de informações de alta rotatividade. Então, diz que nós não podemos fixar, o conhecimento não pode ser uma coisa estável, parada, ela vai se movendo ao longo dos anos e vai se aprimorando. A gente não pode falar assim, é isso e não existe mais nada além disso, a ciência atingiu o seu máximo e além disso não existe mais nada. Não existe coisas. Existem mais coisas, existem muito além daquilo que nós podemos pensar. Então, um dia desse nós estávamos falando sobre consciência e sobre a expansão da consciência, como se assim, a iluminação, o conhecimento chegasse na expansão da consciência, fosse aí o máximo. Ponto, cheguei lá. Não, não chegou lá. Tem mais outros tantos estágios para se aprofundar o conhecimento. Esses são apenas uma parte do qual nós podemos atingir agora. Porque esses estágios de conhecimento, como a história do pêndulo, então você pode pegar o pêndulo e descer apenas isso aqui, para dizer sim ou não. Oba, pode dizer sim ou não. Pode ir para a esquerda e pode ir para a direita. Aqui eu estou forçando. E não passar disso. E você achar que isso é tudo. Não. Ele pode muito, 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 muito mais que isso, dependendo da sua cabeça e da onde você pode ir. Então, e como é que você vai? Você vai pela sua prática, porque a gente pode informar, pode dizer, pode dar um endereço mental de onde pode ir. Mas não tem como fazer se você não tiver prática. Então, ele pode fazer percepções, você tem percepções através do pêndulo, ou através de aparelhos radiônicos, da vida beta, das energias da matéria, mas pode ter também das energias alfa e delta, e aí por diante. Porque tudo está dentro do seu consciente, seu inconsciente e além dele. Essa é a expansão da consciência. Se nós fecharmos só, vamos expandir, e depois tem a vida, tem a morte, acabou, acabou. A pessoa não consegue passar daquilo, porque ela fechou o seu conhecimento. Então, ao nós aprendermos coisas diferentes, maneiras diferentes de fazer quase a mesma coisa, é uma forma de nós
didática de nós irmos ampliando o nosso conhecimento, abrindo a nossa cabeça para o novo, que não é novo, sempre existiu, novo para a gente, novo para nós, mas não é, sempre existiu, está ali. E assim que a humanidade evolui, para que isso? Para a humanidade evoluir, para nós tirarmos a humanidade desse sofrimento que ela se encontra. Cada vez que um sai mais milhões junto com ele. Então o mundo melhora, o mundo vai para frente, ao nós andarmos para frente. Nós não podemos seguir colaborando com o mundo andando para trás. Não basta a gente só não fazer nada de ruim para ser bom. Nos arriscar a fazer uma coisa boa e positiva para o mundo. Então, treinar o pensamento a não pensar, através do pêndulo, é um belo recurso, é gostoso, é bacana. Além de se fazer assim, uma coleção de pêndulos, eu mesmo tenho uma coleção. Aqui na brincadeira achei 3, mas tem muito mais. Eu vou até pegar umas pêndulos que estão espalhadas aqui pela casa. Aí você aprende a usar a força das pedras. Aqui, eu tenho uma pedrinha aqui, ó. Acho que foi a Vilma que me deixou de presente essa pedrinha. Você aprende a usar o valor das pedras, você aprende a usar o valor das cores, sabe? Você vai ampliando por decorrência daquele estudo várias coisas, várias vibrações, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Então é muito importante esses estudos que são feitos para a nossa mente não se estagnar e achar que aquilo que a gente sabe é tudo. Então, aqui uma frase esotérica. A doença é uma forma ativa de energia que se manifesta através das forças que destroem ou provocam a morte. Por conseguinte, se a nossa premissa de base for correta, a doença também não deixa de ser uma forma de expressão divina, pois aquilo que conhecemos como sendo mal é o reverso do que chamamos de bem. É para pensar, para refletir, é para meditarmos sobre o assunto. Então, os grandes cérebros da humanidade pensaram e refletiram sobre essas coisas, e por isso que descobriram coisas importantes. E é isso que nós estamos ensinando e que aprende hoje. Então, a alegação feita até agora de que as máquinas são um meio puramente mecânico e científico de levar a cabo o diagnóstico e o tratamento não se sustenta à luz dos atuais conhecimentos científicos. Porque elas ilustram a ação de certas leis da natureza, em grande parte ainda obscuras ou não identificadas. É, isso sim, uma verdade. Então, nós vamos aprender, né? A minha função, a minha obrigação é ir mostrando que existe. Eu sei que todos vocês sabem disso. Fala assim, é possível fazer pêndulo de botão? Eu mesmo já fiz. Não tendo outra coisa na frente, você usa o pêndulo. Mas o melhor, não tendo nada, é o corpo. Mas você tem que não pensar. Então, o grande princípio do pêndulo é não pensar. Porque na hora que entra um pensamento que a pergunta para a esquerda, para a direita é ou não é, ele obedece àquela energia emitida pela voz ou pelo pensamento. Tá bom, queridos? Então, nós já estamos assim, às 9h30. Eu queria agradecer, Violeta. Foto Killian, Alberto falou, isso mesmo, Foto Killian. Muito legal, Foto Killian. Muito bom. É bom, quantos nós temos na sala? Aqui está dizendo 16, mas temos mais. Então, queridos, muito obrigado. Até já, até agora, tá? Até daqui a pouco, tá bom, queridos? 27 pessoas já estão aqui conosco. Nossa, que legal. Eu me sinto muito feliz de que vocês estejam prestigiando as nossas palestras e nos encontrando para dar um bom dia a todos. Um bom dia para vocês. Até amanhã.